Efésios 4, nós vamos ler a partir do número 7, do versículo de número 7. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, do estado de pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, meus irmãos. Queridos, na nossa última pregação, aula, da nossa escola de servos, nós aprendemos a respeito do nosso ecossistema de uma maneira geral. Antes da gente falar de cada um individualmente, do nosso proceder, da nossa conduta, do nosso propósito, do nosso coração enquanto servos do Senhor, nós precisamos aprender que nós fazemos parte de um grande corpo. Nós fazemos parte de uma igreja, e uma igreja não é um prédio, é um organismo vivo. E esse organismo tem líderes. Na aula passada a gente aprendeu a respeito do papel do líder, da expectativa com relação ao líder. Mas nessa aula a gente começa a entrar no assunto que diz respeito à vida nossa de uma maneira mais geral. E nesse texto que nós lemos, nós vemos sendo usado exatamente essa palavra para descrever a igreja de Jesus, um corpo. E eu preciso que você entenda o que esse conceito quer dizer nas páginas do Novo Testamento. Imagina um ser humano. Olha aqui para mim. Eu sou formado de uma porção de pedacinho. Cada parte é chamada de membro do meu corpo. Imagina você se a gente arrancasse um pedaço, a minha mão, e jogasse por aí. No momento em que essa mão não está mais conectada ao corpo, o que acontece com ela? Ou ela morre, ou ela está morrendo. Ou ela está num processo de morte, por não fazer parte do corpo, ou ela já morreu. Irmãos, isso é muito forte, porque a gente precisa entender que nós fazemos parte de um organismo vivo. E não dá simplesmente para entrar na mentalidade do crente, entre aspas, moderno, que acha que pode servir a Jesus, pertencer a Jesus, dizer que é de Cristo, e está completamente desconectado daquilo que ele mesmo ensina para nós na sua palavra, a respeito de corpo de Cristo. Existem pessoas que muitas vezes, para estar servindo na igreja, cometem o erro de negligenciar a sua própria família. Isso é uma coisa pesada, isso é uma coisa terrível. A Bíblia vai dizer para a gente que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Uma pessoa que se dedica demais à família, a ponto de desprezar, se dedica demais à igreja, a ponto de desprezar a família. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia também ensina para a gente a igreja como família de fé. E a gente não pode, por conta de um extremo, acabar caindo no outro extremo. E qual é o outro extremo? Eu cuido tanto da minha família, que eu desprezo a minha família de fé. Enquanto uns são negligentes com a família de sangue, outros são negligentes com a família de fé, e é tudo negligência, está errado. A coberta tem que cobrir o corpo todo, não dá para você puxar um pedaço e descobrir outro, não é? Então fique atento com relação a essas questões. Nós vamos entrar em algo relacionado à vida da igreja que tem a ver com você, que tem a ver com a sua família espiritual. Esse texto,
ele é muito rico, ele ensina muitas coisas para a gente, mas existe um detalhe muito importante no finalzinho, que é simplesmente a base, que para mim toda a igreja precisava entender. Esse texto diz que a igreja, fazendo determinada coisa, ela produz a sua edificação e o seu aumento. Sabe o que isso quer dizer? Uma igreja que faz essa determinada coisa que o texto está dizendo, essa igreja, ela vai crescer em qualidade e em quantidade. Uma igreja que funciona de forma bíblica, como a gente está vendo aqui escrito nesse texto, naturalmente ela vai ganhar pessoas para Jesus. Ela não precisa de muita firula, de muita estratégia, de muita coisa. O simples fato dela funcionar biblicamente, ela já é uma base missionária, ou seja, pessoas são alcançadas para Jesus simplesmente por isso. E o que é isso? Eu vou explicar para vocês em duas partes. Uma diz respeito a cada um estar fazendo a sua parte. Cada pessoa, cada membro do corpo está realizando aquilo que foi chamado para fazer. O texto vai detalhar, vai usar algumas expressões para dizer isso. E esse vai ser o assunto da próxima aula, onde a gente vai falar do seu chamado. Que cada um de nós tem uma vocação em Cristo, algo específico a ser desenvolvido no corpo de Cristo. E esse vai ser um assunto muito importante. Não perca de jeito nenhum a próxima mensagem aula, o próximo domingo que vem, porque talvez você tenha respostas que você está buscando a sua vida inteira. Mas existe uma segunda coisa, são dois pilares para que uma igreja viva biblicamente. Uma, cada um fazendo a sua parte, e a segunda tem a ver com a unidade de todo esse povo. A expressão vai falar, aqui no finalzinho do texto que nós lemos, não é? Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmãos, não adianta cada um saber o que tem que fazer e virar uma máquina de trabalho, cada um fazendo uma coisa, um serve no hospital, outro serve ali, outro serve cá, outro vai para presídio, outro prega na praça. Se a gente está desconectado um com o outro, isso não é igreja. Eu quero que você imagine a cena que eu vou dizer agora. Se eu tivesse um óculos especial, que revelasse o mundo espiritual, misericórdia, brincadeira, não vi nada não. Se você tivesse aqui um óculos que revelasse a realidade do mundo espiritual, você vendo o anjo, você vendo o demônio, tudo relacionado ao mundo espiritual. Quando você passasse os seus olhos sobre uma igreja reunida, se esse óculos permitisse você ver a ligação que existe entre uma pessoa e outra. Sabe? Se eu estivesse aqui, por exemplo, olhando para vocês dessa forma, eu ia ver uma rede, uma verdadeira teia de relacionamento. Um sendo ligado ao outro espiritualmente. Igreja é um organismo com membros interligados no mundo espiritual. Espiritualmente conectados. Mas aí entra a grande questão. Se a conexão que existe entre as pessoas ela é fraca, a unção de Deus sobre essa igreja é menor. Se a conexão que existe entre os membros dessa igreja, ela é forte, a unção, a presença de Deus sobre essa igreja é muito maior. Da onde você tirou isso, pastor? Desse texto que revela para a gente a vontade de Jesus, mas muitos outros textos que vão tratar de forma mais clara a respeito disso. Imagine, eu estou aqui do lado da Alexia. Aqui eu posso falar Alexia à vontade. Se eu falo lá em casa, o aparelhinho da Alexia já começa a interferir, né? Imagine se você estivesse vendo. Se a gente não tem relacionamento nenhum, se a gente não sabe nada da vida do outro, o que o outro está passando, ou pior, se a gente está de mal um com o outro por alguma razão, desconfiado, com o pé atrás um com o outro. O fio que nos liga um no outro é tipo um fio de cabelo, algo frágil ou talvez já até arrebentado. No entanto, se há o perfeito vínculo do amor entre nós, como a gente vê nas páginas do Novo Testamento, o que tem entre a gente é algo muito mais forte. Uma igreja tremendamente conectada e tratada em sua unidade, meus irmãos, ela atrai a presença do Senhor.
Eu já preguei nisso em muitos textos, eu não vou citar todos eles, mas tem um que é chave para a gente, que é o Salmo 133, que revela uma promessa do Senhor, que diz que onde os irmãos vivem em união, ali, ou seja, no local, o Senhor ordena, ou seja, sai uma ordem do trono de Deus. E que ordem é essa? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Imagina Deus olhar para um determinado local no planeta e ver que aquele povo está tão unido entre si. E ele libera uma ordem do trono dele e fala, ali nesse lugar eu estou liberando uma vida que ela é eterna e uma bênção. A gente viu isso acontecer em muitas histórias de avivamento. Muitos de vocês já estudaram comigo história de grandes avivamentos ao longo do tempo, na história da igreja. E como que esses avivamentos que viveram milagres, conversões em massa e tantas coisas tremendas começaram simplesmente como? Quando irmãos que não tinham unidade entre si, de repente passaram a ter uma forte e poderosa unidade. Irmãos, esse é um grande desafio, porque aqui a gente tem gente de todo tipo. Aqui a gente tem gente de níveis de escolaridade diferentes. Aqui a gente tem pessoas de criações totalmente diferentes. Aqui nós temos pessoas de temperamentos completamente diferentes. Mas pelo poder que há no sangue de Jesus, nós somos feitos um. E quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais o nosso ego é massacrado, e mais a gente se entrega em unidade com os nossos irmãos, mais o poder de Deus é derramado sobre nós. Então, nessa mensagem, aula de hoje, eu vou falar de forma muito prática, coisas que todo mundo que entra para uma igreja precisa saber, e todo mundo que já está numa igreja precisa relembrar para fazer ajuste. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, para que a gente tenha essa teia de relacionamento, de amor, essa ligação no mundo espiritual, todo mundo bem unido, é uma coisa chamada comunicação santa. Porque, meus irmãos, onde nós encontramos seres humanos reunidos, nós teremos problema de comunicação e nós teremos fofoca. E eu falo e já dou um sorriso, né? Aqui nessa igreja nós fazemos fofoca reversa. O que é isso? A gente fala bem dos irmãos pelas costas. Eu estava lá na praça ontem e encontrei o irmão Lucas. Estava falando bem de você. Aline, mal não, está queimado. Estava falando bem da Aline Martins pelas costas. Aliás, eu falo bem de você direto, né? Tem uns irmãos assim que a gente enche a boca para falar, não é bênção mesmo, sabe? A gente tem esse costume aqui, a cultura da nossa igreja é a gente falar bem das pessoas, também na ausência delas. Mas você já falou mal de alguém pelas costas? Você já foi um fofoqueiro? Você já fez? Eu já. Estou contando para você sentir a vontade para poder admitir. O que ele falou? Que eu não... Oi? Faz comentário, né? Não, irmão, já fiz fofoca em algum momento da minha vida. Foi fofoca mesmo, foi comentário, não, para ser bem rasgado, a gente precisa dizer o que foi. A pessoa não está presente. Você vai lá e fala uma coisa negativa dessa pessoa, o nome desse trem é fofoca. E a fofoca, como todo pecado, é gostoso. A fofoca, quando você começa a falar com a pessoa, você começa a criar um laço, sabe, de cumplicidade. A pessoa vai se tornando mais próxima sua, você mais próximo da pessoa, tudo ilusão. Você vai virar as costas, um vai falar mal do outro, porque fofoqueiro, meus irmãos, é terrível. Mas é gostoso, porque você vai se sentindo melhor do que o outro, mais santo do que o outro que falou de você, que você está ali falando, né? Você vai se sentindo assim importante. Nossa, você viu o que aconteceu? O problema, meus irmãos, é que apesar da fofoca ser algo gostoso, os fofoqueiros não herdarão o reino de Deus. E aí o crente sabe disso. E como é que faz para poder manter o pecado no ambiente que ele sabe que os fofoqueiros não herdarão o reino de Deus? Tem as manhas. Dentro de um povo evangélico, o fofoqueiro ele vai chegar assim. Você está sabendo que o irmão fulano está passando por dificuldade? Você precisa saber o que está acontecendo. Você já fez uma visita?
Porque aí ele consegue entrar num assunto para falar do fulano. E daqui a pouco ele está falando do cicrano, do beltrano. E o veneno está saindo, sabe? E é gostoso porque a pessoa vai ficando leve. Está botando para fora, está desabafando, sabe? E no final, como é que o fofoqueiro faz? Essa vocês sabem, fala para mim. Qual é a fala do fofoqueiro no final? Oi? Não estou julgando? Não, uma frase de crente, de evangélico. É o quê? Estou contando, é para a gente orar. Todo fofoqueiro que sabe que está no ambiente contra a fofoca, ele vai fechar dessa forma, mas é espiritual, meus irmãos. Eu estou falando essas coisas aqui, mas é para a gente orar. Irmãos, o fofoqueiro, ele não herdará o reino de Deus. Então, se você, assim como eu, já caiu nesse laço no passado, hoje é dia de ajuste, mas eu preciso dizer que além daquele que fala a fofoca, também tem aquele que ouve a fofoca. E presta atenção nesse detalhe. Eu aprendi no passado que existe o fumante ativo, que é aquele que está ali chupando seu pirulito de câncer, e existe aquele que é o fumante passivo, que ele não fuma, mas ele trabalha o dia inteiro do lado daquele que está fumando, e ele vai ficar com câncer igual que está fumando. Então existe o fofoqueiro ativo e o fofoqueiro passivo, que está ali só para ouvir. É desse jeito. O fofoqueiro passivo vai para o inferno, igual o fofoqueiro ativo. E se você não tem tido coragem para cortar a fofoca quando chega em você, esse pedacinho da aula é para fazer um ajuste e nunca mais você cair nessa parte, sabe? Porque Jesus, ele deu para a gente a receita do fim de toda conversa fiada. Jesus ensinou para a gente a maneira saudável de se viver como igreja. Ele diz assim lá em Mateus 18, algo que muito tempo eu preguei aqui na igreja, eu já falava assim, pessoal, Mateus 18, hein? Já cortava a fofoca na hora. Porque existe um protocolo de Jesus. E eu quero que você repita, protocolo Mateus 18. A igreja inteira tem que saber disso. É igual aquele versículo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Todo mundo tem que saber o protocolo Mateus 18. E o que é o protocolo Mateus 18? 18, 15 em diante, se não me engano, né? Jesus ensina, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre ti e ele só, vocês vão ter a conversa. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Perceba que a situação, meus irmãos, é entre um e outro. E o objetivo está claro, é ganhar o irmão, não é provar quem está certo. Não é obrigar o outro a te pedir perdão, não é mostrar, tá vendo, olha só o que você fez, eu que estou certo. Não. O objetivo do que Jesus disse é ganhar o irmão, ganhar o irmão. É só isso. O problema é que a gente é covarde. E aí não quer ter esse momento de buscar o seu irmão e conversar. Não vai adiantar. Você não conhece fulano de tal. E não adianta, e usa todo tipo de desculpa, que nada mais é do que covardia e desobediência ao que Jesus ensinou. Nós estamos numa escola de servo, e servo obedece ao Senhor, e o Senhor é Jesus. E ele diz que o seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Tem pessoas que fazem, saio da igreja, mas não tenho coragem de conversar. Sumo do mapa, não falo nunca mais com ninguém, mas não tenho coragem de procurar para conversar. É tempo de ajuste, é tempo de arrependimento. O risco é tão grande que se você não conversa com essa pessoa, inevitavelmente você vai conversar com alguém. E quando você conversar com alguém, o que vai sair? Fofoca. E a maneira de não fazer isso, o protocolo Mateus 18 tem 3 passos. O segundo é, se essa pessoa não quis se arrepender, você leva outros irmãos até ela. E ali você conversa a respeito, e se essa pessoa não se arrepender, existe um terceiro protocolo, leva o assunto para toda a igreja. E aí com toda a igreja, o que acontece? Se nem assim a pessoa quiser mudar, considera o gentio e publicano. E eu nem vou gastar saliva falando dos segundos passos, do terceiro passo, porque a gente não chega neles. É raríssimo chegar no segundo passo e no terceiro passo.
pouquíssimas vezes eu vi alguém chegar no terceiro e a igreja ter que considerar essa pessoa não crente. Porque, na verdade, se o primeiro passo do protocolo é vivido, há saúde no meio da igreja, não há espaço para fofoca, há comunicação santa. Irmãos, tem gente que é doente, que não é capaz de falar uma coisa boa sobre ninguém, sabe? E o perfil, geralmente, é assim, alguém que é amargo em muitos sentidos. Eu falava hoje de manhã na roda de leitura, a gente estudando um trecho onde o profeta Jeremias falava de amigos íntimos que tinham traído e tudo. Eu falei assim, tem gente que é capaz de falar mal do Jussiel. Todo mundo assim, o quê? Espantado, quem é capaz de falar mal do Jussiel? Nem ele acredita ali a cara dele, né? Essa cara que a gente faz, mas por quê, meus irmãos? Porque o nome disso é pecado. Não é sobre quem se está falando, é sobre a pessoa que fala. Essa pessoa ainda não aprendeu a colocar o protocolo Mateus 18 em prática. Então, primeira coisa, comunicação santa. Coloca isso em prática até as últimas consequências. Irmãos, vocês não sabem como pastor, quanta situação desagradável eu tive que viver. Que a minha vontade era pular para o segundo e falar, não, eu já quero testemunha de uma vez, porque essa pessoa vai me enrolar. Mas não, eu tenho um protocolo. Primeiro é eu com aquela pessoa. E viver situações extremamente chatas, mas eu posso dizer, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena seguir 100% o que Jesus mandou seguir. Então a primeira coisa é isso. Vamos para a segunda. Perdão obrigatório. Existem muitas religiões no mundo. Não existe religião que seja 100% ruim, tá? Eu for até na igreja do capeta, vai ter alguma coisa boa sendo ensinada, porque senão ninguém ficava. Entendam isso. Mas aqui dentro da igreja de Jesus, corpo de Cristo, existe uma coisa que é inegociável. Se você não acredita nisso, você não é cristão coisa nenhuma. Você está num lugar que você ainda não entendeu o que a gente está fazendo aqui. É obrigatório, para você ser perdoado por Jesus, você precisa perdoar. Não tem outro caminho. Não é algo que dá para empurrar com a barriga, não é algo para você falar, eu não aceito perdoar essa pessoa, eu perdoo todo mundo menos essa. Dentro da doutrina de Jesus, isso não existe. Você é obrigado a perdoar. Você não é obrigado, por exemplo, a conviver com alguém que te faz mal constantemente. Você não é obrigado a abrir a sua casa para alguém que muitas vezes está ali te fazendo mal. Mas o perdão do seu coração, isso é algo obrigatório. E não dá para negociar. Irmãos, muitas vezes as pessoas vão perdendo o vínculo umas com as outras, mentindo para si mesmo, para dizer que na verdade já perdoou. Entretanto, Jesus ensina que se o perdão não for de todo o coração, essa pessoa continua prisioneira. E isso é muito sério. Essa pessoa continua ali vulnerável para todo tipo de ataque das trevas. Quem aí já foi no Imersão Total, o nosso retiro principal da igreja, sabe muito bem do que eu estou falando. Você muitas vezes pensa que perdoou, mas toda vez que toca no assunto, algo ainda te faz mal, algo ainda dói. Muito provavelmente, você ainda não conseguiu perdoar essa pessoa. No ambiente da igreja de Jesus, preciso que você entenda, o perdão não é uma opção para você, é obrigatório. Outra coisa, nós falamos a respeito de obediência na semana passada. A base bíblica Hebreus 13, 17, que diz para a gente obedecer os nossos guias. Interessante que esse texto usa a mesma expressão lá do Apocalipse, a mesma metáfora, né, de alguém que guia as pessoas. Irmãos, existem igrejas que são extremamente tóxicas. Eu falo a respeito disso na introdução, que está lá no canal da nossa igreja, no YouTube. Existem igrejas que têm líderes narcisistas, abusadores mesmo, manipuladores de todo tipo. E são ambientes extremamente doentios de se conviver,
onde as pessoas vão para poder realmente ouvir uma palavra do Senhor e voltam pior para casa, porque o ambiente é um ambiente pesado, o ambiente é um ambiente tóxico. E por conta disso, muitas igrejas que são sérias, que são bíblicas, acabam evitando tocar em alguns assuntos. Se o lado de lá exagera falando de honra, o lado de cá não fala de honra em hora nenhuma. Se o lado de cá exagera falando a respeito de obediência aos pastores, o lado de cá acaba não falando hora nenhuma, mas presta atenção, é bíblico. Para que a gente consiga ter um bom relacionamento de uma maneira geral, cada um precisa aprender a obedecer aqueles que Deus colocou sobre liderança espiritual na sua vida. Mas pastor, e se mandar fazer alguma coisa errada? A resposta é simples. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Mesma coisa que pai e mãe. Seu pai manda você fazer um assassinato, você vai obedecer porque a Bíblia manda obedecer os pais? Lógico que não. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Da mesma forma, porque a maior parte dos comandos que são dados a nível de liderança na igreja, eles não são coisas de qualquer natureza ruim, pelo contrário, nós vamos por aqui. Nós vamos realizar essa ação dessa e dessa forma. Esse ministério precisa agir dessa e dessa maneira. O grande problema, meus irmãos, é que as pessoas se acham muito obedientes, mas na verdade elas só concordaram com o pastor por tempo demais. A obediência a gente só percebe no dia que a gente discordou do pastor. Porque se eu viro para minha filha e falo assim, come tudinho, tá, Área? E ela está com um pote de sorvete na mão, e ela come tudinho, eu não estou medindo a obediência dela. Agora, se eu coloco ali proteína, carboidrato, fibra e coisa que ela não quer comer, e eu falo, come tudinho, minha filha, e ela come por obediência, mesmo falando, eu não gosto dessa carne, não. E ela come tudo. Porque eu, como pai, sei o que ela precisa para se alimentar. Ali eu estou vendo que a minha filha é obediente. Você entende? Muitas vezes, meus irmãos, problemas poderiam ser evitados de todo tipo, se na verdade o povo aprendesse a trabalhar em equipe. E numa equipe, você tem líderes sobre você, tem líder de célula, tem líder de ministério. No caso dos jovens, tem pastores de jovens. E no caso de todo mundo, tem o pastor Clério, estou aqui para encher a paciência de vocês. Pastor é aquele, como diz, acho que é o Augusto Nicodemos, né? Que está aqui para não deixar a igreja pecar em paz, né? Estou aqui para encher a paciência de vocês mesmo. Mas existe esse princípio, e isso faz parte dessa teia de relacionamento que a gente precisa viver. Outra coisa importante é o foco naquilo que importa. Como eu disse, cada um de nós vem de um estilo de família diferente um do outro. E meus irmãos, às vezes algumas pessoas, elas cresceram sendo treinadas na sua mente para destacar o que é ruim na vida. E eu aprendi, meus irmãos, que se a gente der bobeira, essas pessoas vão ganhando espaço no meio da igreja e vão fazendo com que raiz de amargura brote. E vai contaminando as pessoas. E eu ouvi do meu discipulador, pastor Ivan, há vários anos atrás, para de colocar o holofote em problema. E eu entendi que isso não é só sobre igreja, isso é sobre tudo na vida da gente. Muitos casamentos não são ruins, mas as pessoas estão colocando tanto holofote em problema, que eles não conseguem mais olhar para as coisas maravilhosas que vivem ou que deveriam viver. Muitas vezes os pais olham para os filhos e ao invés de ver a bênção da herança do Senhor que foi colocado nas suas vidas, eles veem os defeitos, os problemas, e na igreja é desse jeito. Vê o defeito de um irmão, vê um problema no outro, vê uma coisa que não concordou ali, vê outra coisa que não concordou lá e começa a botar holofote em problema daqui e não satisfeito começa a destacar isso para as pessoas. Então aprenda a olhar o que há de bom. Só assim a gente vai ter saúde nos relacionamentos. E temos tido, né? Que eu ensino isso há muitos anos na igreja e a gente tem vivido dessa forma. Você que está chegando e você que de repente esqueceu disso com o passar do tempo, coloque o holofote naquilo de bom que existe. Você está simplesmente na igreja de Jesus. Outra coisa, meus irmãos,
é que a gente precisa andar na luz. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo também é um versículo muito rico, daria muitas mensagens só em cima dele. Mas uma coisinha eu preciso destacar com os irmãos. A comunhão com os irmãos é consequência de você andar na luz. Existem pessoas que viram e falam assim, eu não tenho amizade nenhuma nessa igreja. Eu não tenho relacionamento com ninguém nessa igreja. Deixa eu te falar, a culpa é de quem? Dos irmãos, não é sua. Porque é uma promessa na Bíblia que se você estiver andando na luz, você tem comunhão com os irmãos. Mas existem pessoas que preferem se esconder no escuro. E isso em muitos sentidos, inclusive no de relacionamento. Eu sei, por exemplo, meus irmãos, que existem pessoas que não podem ficar até tarde num culto como esse. Mais de uma família já me falou, olha pastor, às vezes eu vou precisar sair mais cedo. E eu falo, tudo bem meu irmão, vai na paz, vai na bênção. É uma questão familiar, é uma questão de saúde, mas presta atenção. Às vezes as pessoas chegam atrasadas na igreja, saem mais cedo e reclamam que ninguém falou com elas. Vai falar na hora da pregação, pelo amor de Deus? Eu vou sair correndo daqui, irmão fulano, tem um tempão que eu não vejo. Pá! Pular e vou lá interromper a pregação, não dá. Relacionamento é uma via de mão dupla. Você não tem como receber algo que você não está dando. Como você quer que as pessoas tenham um apego com você, se você não tem apego nenhum com as pessoas? Nós vivemos numa geração de pessoas vitimistas, isso não pode acontecer dentro da igreja. É a pessoa que chega dentro de um ambiente de fé, de uma família que é a família de Jesus, e vira e fala assim, porque se eu parar de vir na igreja, as pessoas nem vão sentir minha falta. Essa é a mentalidade da vítima. Qual é a mentalidade da pessoa madura de fé? Se alguém parar de vir na igreja, eu vou sentir a falta de quantos? De quantos eu, que sou adulto, responsável, crente, servo de Jesus, de quantos aqui eu estou sentindo a falta que eu não estou vendo mais? Você percebe que a mentalidade, ela muda. Você deixa de se ver mais uma vítima perdida, abandonada, que é uma narrativa construída para a pessoa permanecer no escuro, para você ser alguém realmente que Jesus pode contar. Alguém que realmente é parte do corpo do Senhor. Irmãos, eu sei que essa mensagem pega muitos de nós, e é para pegar mesmo, e é por isso que ela está aqui, nessa parte da nossa escola de servos. Um servo de Jesus é alguém responsável, é alguém que não negligencia a sua família de sangue, mas também não é negligente com a sua família de fé, com os relacionamentos com seus irmãos, e, meus irmãos, principalmente com o seu ministério. Eu queria que vocês olhassem para essa logo da nossa igreja. E eu quero convidar você, para toda vez que olhar, agora olhar com entendimento. Ela tem muitos significados. Ela tem, por exemplo, 5 ministérios desse texto. Ela é toda baseada nesse texto. Mas eu quero que você perceba que esses irmãos, eles estão em união. Existe algo conectando todos eles. Não tem final de um e início do outro, porque eles são parte de um mesmo corpo. E porque eles estão conectados nesse nível, a presença de Deus está ali no meio deles. O fogo de Deus está queimando sobre eles. Irmãos, a nossa penúltima aula vai ser só sobre fogo do Espírito Santo, cultura do avivamento. Mas a gente não tem como chegar nela sem entender esse princípio básico. De que muitas vezes você pode ser o impedimento para o fogo estar circulando no nosso meio, para o fogo estar caindo sobre nós, porque enquanto o irmão está buscando, está se esforçando para se relacionar, para perdoar, para andar atrás, você de repente se posicionou conforme o curso desse mundo. Eu sou a vítima, eu sou desprezado, eu não tenho amigo nenhum, ninguém gosta de mim aqui nesse lugar e não se esforça para ter um relacionamento. E com isso, os seus elos e os seus vínculos vão ficando cada vez mais fracos. Um crente de verdade,
Um crente que tem Jesus como Senhor e por isso obedece. Presta atenção nisso. Ele não permite que nada volte o coração dele contra os seus irmãos. Ele não permite que nada volte o coração dele contra os seus irmãos. E eu compartilho com vocês a minha perspectiva enquanto pastor, porque inevitavelmente eu entro em muitas famílias. Hoje eu saí daqui quase 1h30 da tarde. E a gente aconselha um, ouve questão de outro. Muitas vezes é ferido. Contei um pouquinho na roda de leitura de manhã, minha experiência enquanto filho de pastor. Quantas vezes, traições as mais diversas. Eu, enquanto pastor que prego essa palavra, eu não posso permitir que o meu coração se volte contra ninguém, inclusive contra aqueles que jogam pedra em mim. E eu duvido que tenha alguém aqui que tenha mais histórias de confusão, de traição, de treta dentro da igreja do que eu. Porque eu tenho 2 ministérios acumulados. 45 anos dentro de igreja evangélica. Conhecendo de vários formatos, liderando todo tipo de gente. Queridos, se eu quero obedecer Jesus, eu não tenho outra opção. É perdoar. E é fazer o possível no que depender de mim, para manter o vínculo do amor com os meus irmãos. Eu me lembro um certo momento, eu estava aqui para poder entregar meu dízimo, era um domingo à noite, e eu todo feliz com meu envelopinho na mão, porque crente gosta de entregar o dízimo, né? Você foi abençoado pelo Senhor, agora você vai lá devolver como oferta, como adoração ao Senhor. E quando eu fui, o irmão que estava ministrando falou naquele texto: se você for levar a sua oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, vai você até ele. Irmãos, esse texto de Jesus é muito pesado. Porque não é eu contra a pessoa, é a pessoa contra mim. E aí eu lembrei, fulano de tal, o último contato que eu tentei fazer me xingou de cima e embaixo. Nem me chamou de pastor mais. E eu preciso resolver primeiro com ele, senão eu não vou poder ir lá entregar meu dízimo. Isso era domingo à noite, na segunda de manhã eu vim para cá, orei. Vou mandar uma mensagem, mandei uma mensagem. Me respondeu, me chamou de pastor. E marquei de conversar. E foi bom, foi horrível, meus irmãos. Foi terrível. Pedi perdão para ele. Não me lembro se ele pediu perdão para mim, não me importa. Fiz a minha parte, orei com ele, resolvemos o que tinha para resolver. E na quarta-feira eu vim, entreguei meu dízimo e glória a Deus. Obedeci, por mais difícil que fosse. Essa é a mentalidade de uma igreja saudável. Eu quero voltar no texto inicial, para encerrar essa aula, mensagem e a gente orar. Irmãos, o texto não está falando para a gente sobre uma igreja perfeita. O texto está falando sobre uma igreja buscando obedecer. Está falando de pessoas que precisam chegar num nível de amadurecimento parecido com Jesus. Está falando de uma igreja em processo, mas nessa igreja em processo, as pessoas vivem em unidade e cada um faz a sua parte. E assim essa igreja, ela vai crescendo e produzindo o seu próprio aumento. Ame a sua igreja. E quando eu digo isso, eu falo ame o corpo de Cristo. Não os tijolos, o corpo de Cristo. E quando eu falo ame o corpo de Cristo, eu estou falando dessas pessoas que estão aí ao seu redor. Dá uma olhadinha para o lado. Dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para frente. Troca olhares pela igreja. Talvez você esteja pensando, alguns são mais fáceis de amar do que outros, pastor. Mas talvez você só não conheça bem. Porque se conhecer bem, vai ver que todo mundo tem as suas questões, não é? Mas Jesus morreu por essa pessoa. E o sangue que foi derramado por ela, foi derramado por você, criatura de Jesus. E é assim que a gente precisa viver. Toda vez que você estiver
uma treta com relação a alguém, uma reclamação com relação a alguém, corre para resolver, sabe por quê? Porque não adianta a gente ficar aqui, Senhor, manda a tua presença. Manda o fogo, Senhor. Olha o pré-requisito embaixo. Ombro a ombro, todo mundo junto. Em amor, em unidade, marchando junto. Aí o fogo vem, meus irmãos. Como eu disse, você não precisa conviver intimamente com todo tipo de gente. Igreja foi feita para crescer e cada vez é mais. A gente precisa amar, perdoar e ter unidade com essas pessoas. Vamos colocar de pé. E esse tempo agora vai ser um tempo de oração, de ajuste. Deus pegou você em alguma parte dessa mensagem? Sim ou não? Então esse é o momento do ajuste. Feche os seus olhos e peça perdão. Certa a sua vida. E daqui para frente, conserta pelo amor de Deus. Seja curado. E que o fogo de Deus venha sobre nós. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós queremos o Senhor queimando dentro dessa igreja. Nós somos o candeeiro de ouro de Jesus. Estamos aqui para brilhar sobre essa comunidade. Mas para isso, meu Deus, nós precisamos ser plenamente curados nessa questão. Essa igreja é uma igreja muito saudável nesse sentido. O Senhor foi nos tratando ao longo de tantos anos, meu Pai. Mas nós não aceitamos que exista nem 1% no nosso meio desse sentimento. Por isso eu peço, se existe alguém com o coração ainda amargurado, meu Pai, por questões de relacionamento, que o Senhor venha, meu Deus, e venha confirmando essa palavra no coração e conduzindo a um arrependimento, para que essa igreja seja cada vez mais conhecida, como já é, como uma igreja que acolhe, como uma igreja que ama, como uma igreja que cuida dos seus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.